Estamos aqui apenas para ministrar a palavra de Deus. E, na verdade, o corpo de Cristo é uma família, em que você é meu irmão. Quando não havia terra ainda, escute bem isso. Quando não havia terra ainda, Jesus era o unigênito do Pai. Agora ele não é mais o unigênito do Pai. Ele é o primogênito. Tem diferença. Porque o unigênito era o único. Agora não, quando ele se tornou primogênito, porque é o primeiro. Então Jesus é primogênito, ele não é mais unigênito, ele é primogênito de muitos irmãos. Porque através de Cristo, muitos outros irmãos vieram para integrar essa família. A verdadeira igreja é a união dos irmãos. Essa é a verdadeira igreja. Não existe igreja A, B ou C, mas igreja é uma só. Por que igreja é uma só? Porque existe só uma igreja. O resto é fundamento, é parede, é teto, é telhado. A igreja verdadeira foi a igreja que Cristo estabeleceu o dia que ele morreu. O dia que ele morreu, entrou na morte, quando ele saiu da morte, como o primogênito de muitos irmãos, ele estabeleceu a igreja. Ele mostrou um caminho que você entra, e quando você entra nesse caminho, você se transforma em filho de Deus. Eu vim para vos dar a vida, e vida em abundância. Então muitas vezes a gente pergunta assim: o que é vida em abundância? Você sabe? Muitos vão entender que a vida em abundância é a pessoa ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter uma boa estabilidade financeira, ter dinheiro no bolso, a pessoa está bem, quer ir no shopping passear, vai, quer ir no cinema, vai, quer ir comer uma pizza. Tudo isso é bom, mas isso não é uma vida abundante. Vida abundante está no próprio termo vida. É você ter vida. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre ter vida, o que é ter vida abundante. Primeiro, ter vida abundante parece óbvio o que eu vou falar. Parece óbvio. E parece que eu vou fazer uma redundância no que eu vou falar. Ter vida abundante é ter vida. Sabe por quê? Agora você vai descobrir o que é a vida. O que é a vida? Esse texto aí, ó, está escrito aí em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. E todo mundo pega esse texto aí para falar de demônio, para falar de diabo, para falar de tudo, mas não entende o contexto de uma vida abundante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você pega esse capítulo inteiro, 10 aí de João, aqui ele está falando de um caminho, de uma porta. Ele disse assim: eu sou o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele fala aqui também que outros que vieram antes, aqui olha o versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas que está falando aí? O próprio Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele se transformou numa porta, porque ele é primogênito dos outros, das ovelhas que iam entrar no mesmo caminho que ele estava ensinando. E ele diz assim, ó: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido, porque eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O que uma ovelha mais quer, gente? Pasto. Então aquela pastagem é algo bom. E aí Jesus chega no 9 e diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá, achará pastagem.
porque o ladrão, ele vem somente para roubar, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, pois vê vir o lobo, as abandona, foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quando Jesus veio, morreu, estabeleceu aquela obra na cruz, ele criou um caminho, criou uma porta para uma vida em abundância. Mas o que é vida em abundância? Vida em abundância, como eu disse no princípio, é vida. Então, na verdade, porque nós não vivemos, nós apenas existimos. Porque quando Deus nos criou, irmãos, gostaria que você compreendesse que você é um ser tridimensional. O que é um ser tridimensional? Que tem 3 dimensões de vida. Tem o corpo, tem a alma e tem o seu espírito. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Essas 3 dimensões do homem. Onde é que está escrito isso? Abra sua Bíblia em Gênesis. Para você compreender o que é uma vida em abundância, primeiro precisamos entender o que é a vida humana. Gênesis 2:7. Então formou Deus o homem do pó, matéria, química. O pó não é isso? O pó é química, matéria. Então Deus formou o homem dessa matéria. Se eu olhar para você, no primeiro aspecto do homem, eu já estou vendo só matéria e química. Você está vendo matéria e química em mim. Porque o dia que a minha existência terminar e eu for para a sepultura, o meu corpo vai virar o quê? Pó. Vai virar matéria. Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego. Esse fôlego aí, que está escrito aí, olha aí no texto, significa espírito. Fôlego. E tem mais um aspecto aí. E o homem se passou a ser uma alma. Porque essa é a constituição do homem, é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Apesar do bonequinho ter sido feito primeiro, ele soprou da sua própria essência dentro do homem, e ele se transformou num ser inteligente, numa alma vivente. Eu sempre digo que aquilo que eu aprendi, que esses 3 aspectos da vida humana são comunicações. O corpo é a comunicação com o exterior. Eu tenho comunicação com as pessoas através do corpo. Então, através do corpo existe uma comunicação com a matéria, a química, tá aí, ó. A alma é a comunicação com o seu mundo interior, seu ser inteligente. Alma é o interior. E o espírito, a comunicação com a essência do espiritual. Versículo 7, olha aí, ó. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele fez um boneco e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito. O espírito é a comunicação com Deus, com o espiritual.
Então o homem foi formado. Esse homem aí, Adão, se você ler Gênesis, eu não vou ler sobre isso, não vai estender muito. Se você ler Gênesis, esse homem tinha a essência de Deus habitando dentro dele, habitando dentro de si. Como pode ser tremendo isso? Todos nós cremos em Deus. Nós cremos em tantas religiões, já creem numa força superior, numa energia, em algo que existe, algo que criou todas as coisas. Na verdade, em todas as culturas tem isso. Em todas as culturas existe algo que crê nisso, nessa essência, nessa força superior. Essa essência é chamada de Deus. Essa essência é chamada de Deus. É a comunicação com o espiritual. Esse homem aqui é o homem original, porque tinha espírito, alma e corpo. Era um espírito vivo, possuía uma alma e habitava dentro de uma matéria. E somos nós. Então quando a pessoa morre, vai para a sepultura, as pessoas têm aquela dor da separação, mas ali não está a existência da pessoa. Então aquele corpo ali é uma matéria. Mas e a existência? E a existência dessa pessoa? O espírito dela, a alma dela. No princípio, quando Deus criou esse homem original aqui, esse homem era puro. A essência de Deus estava nele. Então existia algo ali que era uma comunicação direta com Deus. Tinha uma comunicação estabelecida com Deus. Porque o espírito é a comunicação com o espiritual. Comunicação direta com Deus. Em essência, o homem era puro, livre, sem pecado, homem original, pronto para usufruir de tudo que existia naquele lugar. Lá, sim, nesse lugar onde esse homem foi criado, existia pastos verdejantes. Tem o Salmo 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor, Ele guia-me mansamente a águas de descanso, águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ele fala da essência da criação, da essência do lugar onde o homem original foi plantado, antes do fatídico dia em que Adão pisou na bola. Comunicação direta com Deus, uma essência. O jardim tinha tudo que você precisava para viver. E tem mais, não era só o jardim, irmãos, tinha a ligação direta com o Pai, a ligação direta com Deus. Deus visitava o jardim todos os dias na viração do dia. Ele tinha relacionamento com Adão. A gente não sabe quanto tempo durou isso, quem sabe eternidades duraram. A Bíblia não fala, né, de tempo entre a queda e a queda do homem e a formação. Eu creio que por muito tempo o homem, ele usufruiu do que tinha no jardim, das árvores frutíferas que tinha lá. Mas só que Deus planejou, digamos aqui fosse o jardim, no meio do jardim tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas dentro desse jardim também tinha uma outra árvore, a árvore da vida. E Deus disse assim: você vai usufruir de tudo que você tem. O dia que você quiser comer qualquer coisa nesse jardim, você come. Mas no meio do jardim tem uma árvore que dessa árvore você não comerá. Porque o dia que você comer dela, você vai morrer. O dia que você conhecer o bem e o mal, você morre. O conhecimento do bem e do mal traz morte. Você vê na criança, ela já nasce com o mal dentro dela. Enquanto ela não atinge uma idadezinha, ela não sabe o que é bem e o mal. E ela é pura. Então ela é pura porque não conhece, não tem a noção do bem e do mal. Porque o dia que ela conheceu o bem e o mal, ela morreu. Então o homem um dia teve esse mandamento: você é livre, mas não conheça o bem e o mal, porque o dia que você conhecer isso, você vai cair. E esse dia fatídico
por intermédio do diabo, que tentou a mulher, que ela foi, comeu o fruto, e nesse dia levou para o seu marido. Nesse dia, o que aconteceu com o homem? Foi quebrada, por causa do pecado que entrou. O homem foi amaldiçoado, e o homem morreu. Morreu, dentro do físico das pessoas entraram as enfermidades. Esse homem aqui, ó, foi feito para ser eterno. O homem original foi feito eterno, mas ele não se tornou eterno. Sabe por quê? Por causa do pecado, da desobediência, ter comido o fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. A queda do homem foi uma queda espiritual. O seu espírito se apagou. Falta a comunicação com Ele. Quebrada a comunicação por causa da desobediência. Quando o texto da Bíblia fala em vida, e vida com abundância, ele fala da vida espiritual. Não fala de vida natural, fala de vida espiritual. Esse homem aqui, ó, ficou governado pelo corpo e pela sua alma. Ficou governado pelo corpo e pela sua alma. A essência da vida em Deus é a essência do Espírito. A nossa comunicação com Deus, a obra da cruz é uma obra de restauração da vida espiritual. Porque esse homem aqui, ó, ficou governado pela sua alma. O que é alma? Mente, emoções, vontades. A palavra alma, no original, é psique. Mente, emoções, vontade. Quem pensa aqui? Todos nós. Todos têm mente. Quem se emociona, ri, chora, fica alegre, fica triste? Emoções, coisas da alma. E vontades é a questão do domínio do seu arbítrio, está nas vontades. Esse homem aqui é um homem totalmente almático, com uma carne no governo. Falta a comunicação com Deus. E a vida em abundância, o que nada mais é. Vida em abundância nada mais é que você ter a vida de Deus dentro de você. Porque o homem perdeu essa vida. Ele perdeu o contato espiritual por causa do pecado. A obra da cruz é uma obra de restabelecimento da vida espiritual. Restabelecimento do nosso espírito, de iluminação do nosso espírito, porque o homem, ele não consegue o acesso a Deus se ele não entrar pela porta onde as ovelhas entraram, se eles não entrar pela obra da cruz. Quando Adão pecou, a questão não era o perdão de Deus, porque Deus havia perdoado o homem. A questão era o que o homem se tornou. E o que ele se tornou? Alguém com o espírito morto, sem acesso, sem comunicação. Na verdade, para Deus o homem era um monstro. A essência de Deus foi perdida. O homem ficou um ser totalmente almático. Então a obra da cruz, ela nos traz a essência de Deus para dentro de nós. Por isso que Jesus falou lá em João capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E na verdade a comunicação com Deus é pelo Espírito. Porque em João capítulo 4 diz assim: Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Nós temos a essência. Quando você anda no Espírito, você anda na condição de vida em Deus. Não existe vida abundante
sem a pessoa nascer de novo. É um processo, nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. Por exemplo, quando o nosso pai Adão aqui pecou e perdeu essa essência, perdeu o contato, todos os que nasceram depois de Adão, naturalmente, nasceram mortos. Nasceram com um corpo, com uma alma, mas sem o Espírito. Você vai nascer da água e do Espírito. É pela fé em Jesus Cristo. É quando você entra na porta das ovelhas. Ele é o primogênito de todos nós. Aquele que entrou naquela porta. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O homem herdou uma maldição terrível. Na verdade, irmão, quando o homem perdeu essa essência, ele carregou a vida dele de quê? De trauma, de depressão, de doença no físico, doença na alma. Porque uma pessoa não é governada por Deus, não é governada pelo que a palavra de Deus diz. Tudo isso aqui foi passando de homem para homem. Por um homem o pecado entrou no mundo, e assim toda a sua semente foi contaminada. Assim o pecado é uma contaminação que ele foi passando de homem para homem, homem para homem. As crianças estão aí, ó. As crianças, elas nascem, todos nós nascemos com o mal dentro de nós. Quem é que ensina essas crianças a mentir, a ser mal um para o outro? Ninguém ensina. Mas já nasce com o mal dentro deles, porque eles precisam, quando chegarem à maturidade, também entrar pela mesma porta, a porta das ovelhas, e entrar e ter o próprio espírito nascido de novo. A questão não é o perdão, a questão é o monstro que o homem se tornou. Por isso que Jesus, ele quando entrou na cruz, ele levou com ele toda a maldição que estava sobre esse velho homem. Toda a maldição foi cravada na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, ele estabeleceu uma nova raça. Ele exterminou a raça de Adão. E pela ressurreição, ele estabeleceu uma nova raça, o segundo homem. Porque o primeiro homem era Adão. Lá em Coríntios 15, o primeiro homem, né, é natural, o segundo é espiritual. Jesus, quando ressuscitou o segundo homem, o homem espiritual. Adão morreu na cruz com Jesus, e toda a maldição morreu na cruz. Então é por isso que importa nascer de novo. Quando você nasce de novo, você nasce uma nova criatura em Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O espírito apagado já passou, e agora eu tenho um espírito novo. Acende a luz, acende o espírito. Comunicação de novo restabelecida. E aí agora Paulo fala para você andar em espírito em Gálatas 5,16. O que é andar em espírito? É andar nessa nova vida. É andar segundo a condição eterna. Que na verdade, quando você nasce de novo, a essência de Deus vem para dentro de você. Por isso que no texto de João, no capítulo 3, ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O nascido do Espírito é aquele que vê o vento, ouve esse vento, ouve essa voz, e esse vento sopra a mesma essência que Deus soprou no primeiro homem. A mesma essência que Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Agora o Espírito vem soprando e sopra e acende o Espírito, porque ela creu na palavra. Ela começa a crer na palavra, dentro dela acontece um milagre. Bom, a partir de amanhã não tem mais doença, não tem mais trauma, não tem mais nada. Não é assim. Porque esse espírito nasceu como um bebê. E existe já estabelecido uma alma num governo. Uma alma te dominando, tendo umas emoções dominando, mente dominando, vontade dominando,
emoções, a alma no governo, porque não é a alma no governo do Espírito. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele reestabeleceu o governo de Deus na sua vida. Então o restabelecimento do governo de Deus é no Espírito. Mas existe ainda a vontade, a emoção, existe a mente, existe a alma e existe um corpo. Existe uma carne aqui nesse bolo aqui, que precisa ser dominada por quem? Por esse Espírito novo que você recebeu. Esse é o milagre do novo nascimento. O milagre da nova vida é levar o Espírito ao governo da alma e do corpo. Essa é a vida abundante, é receber o Espírito dentro de você. O Espírito vivo, a comunicação com Deus. Religião não restabelece nada. O que religa o homem com Deus é Jesus. Eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Eu sou o caminho por onde as ovelhas entram. Eu sou a verdade. Eu sou a vida abundante. A governar o corpo e a alma é Jesus. Eu sou a porta. Muitos vieram antes de mim. Os que vieram antes de mim são ladrão e salteador. Quem sabe muitos apresentaram portas para vocês. São ladrão e salteador. Mas quando você conheceu Jesus, o verdadeiro, o cara, aí a porta se abriu. Seu espírito nasceu. Você ouviu o vento que veio e soprou sobre você, e houve um milagre do novo nascimento dentro da sua vida. Existe uma condição de Deus para mim. Eu não preciso andar mais pelo que eu penso, mais pelo que eu sinto, mais pelas minhas vontades, porque agora eu não sou um ser natural, eu sou um ser espiritual. Essa obra da cruz é algo tremendo. Por isso que importa você nascer de novo. Não é entrar no ventre da tua mãe, é você receber o Espírito Santo dentro da sua vida. Receber a palavra de Deus e crer. Quando você recebe a palavra de Deus e crê, você olha para Jesus e reconhece que Jesus é o teu Salvador, acabou. Você nasceu de novo. Jesus veio para reviver o Espírito. A queda de Adão foi a queda do Espírito. Você crê em Jesus? Esse Jesus que nós estamos pregando é o Jesus vivo, que vive dentro de mim, vive dentro de vocês. É um Jesus que traz vida, traz abundância de vida. Por quê? Porque eu não preciso mais viver com essa mente carnal, com essas emoções mentirosas. Não é a verdade, irmão, do seu espírito, as emoções. Porque o seu espírito é a verdade da palavra, a verdade de Deus está no seu espírito. Isso que Jesus disse para Pedro, quando estava lá em Getsêmani, Jesus sofrendo a maior dos ataques do diabo. E Jesus levantava e via os companheiros dele dormindo. E Jesus disse para Pedro: acorda aí, vigia para que não entre em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca mesmo. Vocês têm o espírito pronto, mas a carne de vocês é fraca. Por isso que a condição de vida nossa não é nossa mente, não é as nossas emoções e a nossa vontade. Esses três aspectos da alma, elas têm que expressar a vida que há em mim. Paulo diz em Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muda a sua mente para a voz que vem do seu espírito. Aí é que entra a vida abundante. A vida abundante é você ter um espírito novo. Ninguém é feliz se não nascer de novo. Sem a vida verdadeira de Deus dentro deles, pulsando dentro deles. Quanta gente seca, gente. Não tem vida. Não tem vida porque são almáticos.
E não é o batismo que te dá nova vida, irmãos. Porque não é o batismo que te dá nova vida. O que te dá nova vida é Cristo. É crer nele. Por isso é necessário você aceitar a obra da cruz e entrar no processo de maturidade, que é o processo que vai te levar para Deus, vai te levar a um lugar em Deus. Glória a Deus.